Como chegamos até aqui? Terá sido por nossa força, inteligência, persistência ou qualquer outro recurso próprio? Não foi por nada disso. O que nos trouxe até aqui foi o braço do Senhor. O jornal Árvore da Vida, carinhosamente chamado de Jave, o seu Jave, ajudou você como cristão, ajudou a sua família e a muitos outros segmentos. Casais, pais, filhos, adolescentes, jovens, mulheres, líderes e os sequiosos da palavra. Muitos beberam das águas vivas fluídas do Jave. Muitos se alimentaram do pão da revelação. Os montes não foram capazes de nos deter. Alguns pareciam intransponíveis. Mas que são eles diante do Senhor? Seguimos nosso caminho, confiantes, juntos, como equipe, como um só homem. Avançamos para cumprir nossa missão de levar o Evangelho da Paz a irmãos e amigos. Ainda há muitos degraus para subir. E vamos continuar sempre sendo renovados pelo Senhor dos Exércitos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É com alegria que apresentamos o novo Jave. Layout mais moderno e totalmente colorido, com mais colunas e mais palavras de Deus para o seu desfrute. As crianças irão se divertir com histórias em quadrinhos dos personagens Theo e Mia. Haverá também atividades para os adultos, como caça-palavras, palavras cruzadas e muito mais. E você poderá ajudar a escrever o Jave, mandando seu testemunho para jave@arvoredavida.org.br. Ele poderá ser publicado na próxima edição. Jornal Árvore da Vida. O prazer da leitura saudável. Também disponível no site www.arvoredavida.org.br. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Jesus é o Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe aqui novamente para desfrutarmos a palavra do Senhor e encorajar um ao outro. Essa palavra é rica. Ela é extraída do jornal Árvore da Vida. Muitos irmãos conhecem, muitos não conhecem. E os irmãos que não têm acesso podem entrar em contato com a gente, porque ele é muito rico, tem muitas porções, jovens, casais, adolescentes, lideranças. E essa palavra de hoje é o destino do governo humano. E vai abordar a experiência de Daniel, recebendo essa revelação do Senhor e deixando para nós essas riquezas, né? Amém. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, desfrutando a palavra do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, Senhor. Senhor, a comunhão da palavra, a comunhão desse caminho que o Senhor colocou para nós trilharmos, esse caminho que vai nos levar ao reino. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar lá, e não é sozinhos também. Nós queremos chegar lá arrebanhados, encorajados mutuamente. Então que o Senhor venha trazer muita palavra, muita revelação através de cada um de nós que temos vindo aqui, e também para os irmãos que têm ficado em suas casas, que eles também recebam essa revelação no seu desfrute pessoal, também no seu desfrute no seu dia a dia, o que proporem a fazer, que eles sejam honrados e que eles consigam semear também essa palavra de bênção na vida das pessoas. Amém, amém. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, a porção de hoje vai abordar a experiência de Daniel. Um jovem foi retirado da sua família quando ele tinha por volta de 16, 17 anos, levado cativo para um lugar estranho, um reino que não tinha nada a ver com o que ele era, o que ele fazia,
ou com o que o povo dele fazia. Ó Senhor Jesus, vamos desfrutar Daniel, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Se você tiver a sua Bíblia em casa, pode nos acompanhar. Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Senhor Jesus, amém. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Perdão, irmãos. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que se assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ó Senhor Jesus, de início a gente pode perceber aqui que essa experiência de Daniel, ela traz para nós uma luz que Satanás, representado ali pelo rei Nabucodonosor, ele está querendo tirar das suas famílias, das nossas famílias, os nossos bens mais preciosos, nossos filhos, com as suas ideologias. Hoje nós vamos falar de governo humano, e está querendo colocar na mente deles coisas que são coisas que vão destruir até a saúde física deles, mental, psicológica, e ele está procurando os melhores, Aqui falou vários atributos que eles deveriam ter, para quê? Para servir a ele no futuro. E ele nem se importa com eles, se importa com o que eles poderiam dar para ele. Então, tanto é que tem uma passagem mais na frente que ele manda matar todos eles, que a gente vai até ler depois. Ou seja, o nível de importância que Satanás dá para esses jovens e adolescentes é 0. Ele quer destruir mesmo, não está importando-se com a pessoa deles, e sim apenas com o benefício que ele quer, que é trazer a discórdia, trazer as coisas mundanas, devastar a integridade das pessoas. E esses jovens eram de nobres, de famílias reais, jovens instruídos, mas graças a Deus, a instrução deles e o ensino, ou seja, o que eles receberam até a sua adolescência, serviu para que eles fossem guardados do mal ali naquele ambiente, porque eles foram para uma cultura diferente. E ali na Babilônia, ali onde eles foram, um lugar que tinha uma cultura pagã, cheia de idolatria, cheia de mundanismo, muitas coisas aconteciam ali, mas esses jovens, eles tinham dentro deles um conteúdo que eles receberam dos seus pais, do povo de Israel, e eles se guardaram do mal. Eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Finas iguarias é para atrair, coisas boas, agradáveis, bonitas, mas que eles comem agora, mas depois vai ter um malefício, até mesmo na saúde física. Então eles se mantiveram íntegros em todo o período que eles estiveram ali, até o final da vida de cada um deles. Se a gente ler o livro de Daniel todo, você vai ver que quando Daniel foi ser jogado na cova dos leões, ele tinha aproximadamente ali 80 anos de idade. Então, quer dizer que ele cuidou de si mesmo, aonde ele estava, uma cultura totalmente, colocar assim, fora do padrão que ele cresceu. Então nós, irmãos, do mesmo jeito que Daniel se guardou, podemos nos guardar. Como podemos fazer isso? Desfrutando a palavra do Senhor, desfrutando o que o Senhor tem feito por nós, a sua palavra santa, a comunhão que os irmãos têm feito para nós, o cuidado, apacentar, mesmo de longe, essas reuniões, gastando nosso tempo de oração, sendo aquela pessoa que traz a cultura de Deus para o seu lar, a cultura de Deus para o seu trabalho, onde quer que você esteja.
e o Senhor vai nos livrar da corrupção, da idolatria, do mundanismo, o que quer que seja que venha tentar tirar a nossa presença do Senhor e o Senhor da nossa presença. Senhor Jesus, eu quero ler no Jave, vou ler aqui no meu celular, uma porção. Aqui fala assim, ó, os capítulos 2 e 7 apresentam duas visões sobre o mesmo tema, mas com perspectivas diferentes. Essas visões descrevem de forma figurada a história da humanidade. Na primeira visão, temos uma grande estátua, cujas partes dizem respeito a 4 grandes impérios que juntos se referem ao governo humano em todas as eras, representados pelo Império Babilônico, que é a cabeça de ouro, Medo-Persa, que é o peito e braços de prata, o Império Grego, Greco-Macedônio, que são ventres e quadris de bronze, o Romano, que é as pernas de ferro, e os pés da estátua, cujos dedos são em parte de ferro e em parte de bronze, dizem respeito aos governos atuais, uns fortes e outros fracos. Para isso, nós vamos desfrutar Daniel, capítulo 2, versículos 31 ao 34. Ó Senhor Jesus, tu, ó Rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Ó Senhor Jesus, aqui, irmãos, nós vemos o sonho de Nabucodonosor. Ele recebeu esse sonho, essa estátua, ele olhou para aquela estátua e viu, e o Senhor trouxe para ele a revelação do governo da forma que as pessoas veem. No caso ali, os governos que vieram depois, o império ali da Babilônia, Medo-Persa, Greco, Macedônia ali, Romano, e cada um teve a sua glória humana vista com os olhos humanos. Mas, se nós formos, não vamos ler, mas se a gente for ler lá no capítulo 7, a gente vai ver o mesmo sonho, Daniel tendo o mesmo sonho que Nabucodonosor teve. E o sonho que Daniel teve tem uns animais representando os mesmos reinos e impérios. Só que esses animais, eles eram bestas feras selvagens. Então, nós olharmos a história da humanidade, quantas guerras, quanta degradação, quantas coisas aconteceram por povos, nações, reinos contra reinos, o governo humano tentando lutar por posição, poder e coisas que trazem apenas um status de glória ali, mas que não vai trazer nada de bom para a humanidade, na verdade. Eles pensam só em si mesmos e a poder, dinheiro, fama, e não se pensam nos seres humanos. Mas Deus, Ele é o Deus que governa as nações pensando nos seres humanos. Nós somos agraciados. Deus, em todas essas experiências aqui que Daniel profetizou aqui, recebeu essas revelações, Ele está conduzindo o seu povo, as suas nações, naquela época, até os dias de hoje, que é o governo messiânico, o governo onde o Messias chegou, e agora Ele é o Espírito que está dentro de nós. E por meio dessas palavras de revelações que nós recebemos, esse governo também está nos conduzindo ao reino eterno e celestial. E o nosso coração precisa ser como de Daniel, de orar, guardar nossa integridade, guardar a comunhão, guardar o vínculo, porque aquelas 4 pessoas ali, Daniel, Misael, Azarias, não vou lembrar o nome deles certinho,
mas eles tinham uma comunhão junto, eles tinham um combinado entre eles. Vamos orar. Daniel, quando foi revelar o sonho de Nabucodonosor, ele não falou assim: opa, eu vou revelar, eu sei o que vai acontecer. Não, ele falou assim: eu peço ao rei que me dê um dia, uma noite, na verdade, e amanhã nós vamos trazer a revelação. Olha a certeza que ele tinha. E ele não foi para o quarto dele sozinho orar. Ele chegou nos 3 companheiros dele e falou assim: vamos orar, e pediu para Deus, e Deus revelou para ele, e ele agradeceu ao Senhor. No outro dia trouxe a revelação. Então, irmãos, quando nós estivermos passando por uma tribulação, igual Daniel ia ser morto, os amigos dele iam ser mortos pela insanidade daquele governador, daquele rei, né? E o Senhor guardou a vida deles. O Senhor teve misericórdia de Daniel. Até então, o Senhor não tinha usado ele para fazer essas coisas maravilhas. E aí Deus teve misericórdia deles porque eles se uniram em oração através de uma necessidade de um povo. Ó Senhor Jesus. Então nós, irmãos, precisamos... Olha quantas pessoas iam morrer, né? Inclusive eles. Precisamos nos unir, continuar unidos, para vencermos as tribulações que nos sobrevierem. E esse é o segredo, né? Ó Senhor Jesus. Então, como eu falei, o governo de Nabucodonosor, os olhos que ele viu, foi do governo. Daniel viu a realidade de cada governo, de cada império. E hoje não é diferente. Os povos são governados por governadores que pensam em si. Corrupção, só pensa quantas coisas que se você for olhar, você desanima. Mas não é o caso nosso, porque nós não somos do que retrocedem, nem desanimam, nem olham para as coisas que para trás ficaram. Somos daqueles que olham para frente, né? Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, esses governos, eles trouxeram coisas ruins para a humanidade, mas eu anotei também, eu pesquisei, tem muitas coisas boas também que esses impérios trouxeram. Eles trouxeram várias invenções. Por exemplo, o concreto, ele foi enviado, começou ali a ser usado pelos romanos. Ó Senhor Jesus. A maratona, ou seja, uma coisa saudável ali, que envolve muita coisa interessante, foi os gregos que começaram. Foi um soldado que foi de uma cidade até a outra, 40 quilômetros, correndo para levar a resposta de que a guerra tinha sido vencida. Foi até a cidade, então, e ele chegou e morreu, mas entregou a notícia. Hoje em dia as pessoas já se preparam, conseguem fazer uma maratona saudável e conseguindo vencendo, né? E muitas jovens têm muita esperança nessas coisas. Então são coisas. Outra coisa que eu anotei que eu achei interessante: as estradas pavimentadas. Não foram os romanos que inventaram as estradas, mas eles foram os primeiros que fizeram ali a estrada, colocaram as pedras e o carro deles passarem ali. Então, olha só, coisas boas e coisas ruins desses governos. E nós estamos no meio disso tudo. Nós estamos no meio de coisas boas e coisas ruins. Mas tudo isso vai passar. E haverá um grande dia do Senhor que tudo isso vai passar. Vamos desfrutar Daniel, capítulo 2, versículo 34. Já está até aberto aí. Ó Senhor Jesus, espera aí. Graças a Deus. Ó, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aí, este governo que está retratado ali no finalzinho ali, vai descendo da cabeça para os quadris, para as canelas de ferro, até chegar nos pés. E aí são misturados ferro e barro. Representa os governos atuais. E nós estamos inseridos nesse governo atual. E a pedra que foi cortada do monte, se eu não me engano aqui fala que é o Monte Sião, essa pedra, ela foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e não foi para a cabeça, nem para os ombros, nem para as pernas, ela veio direto para os pés,
mostrando para nós que nós somos a geração que está para receber essa pedrada, essa pedra viva, na verdade, que vai esmiuçar o governo humano corrupto, o governo humano satânico, que está contaminado, e vai estabelecer um reino, um governo humano, celestial. E nós, como cidadãos do reino dos céus, que vivem nessa corrupção de hoje, nesse mundo cheio de situações, não podemos descumprir as regras, né, as leis da nossa humanidade, da nossa jurisdição. E como vamos fazer? Nós vamos nos misturar com esse ferro e esse barro, ou vamos ficar de fora? Não tem como. Então nós temos que ser o quê? Sóbrios. A gente está numa democracia, é um direito de todo ser humano e é um dever também. E aí, eu estava desfrutando aqui com os irmãos. Nós estamos hoje tem muita dificuldade, muitos governos, muitas pessoas que fazem coisas que nos desanimam, e aí as pessoas começam a apedrejar esse governador, começam a apedrejar esse presidente, essa pessoa que está investida de autoridade. E a Bíblia não ensina isso. Ela ensina que nós devemos não nos misturar, mas orar pelos que se acham investidos de autoridade. E se você não ora, não consegue orar para essa pessoa, porque ela não é de acordo com o que você pensa, você pelo menos não faça o que muitos fazem, propagam o mal contra aquela pessoa. Em uns 4 anos atrás, eu recebi um vídeo da ex-presidente, e esse vídeo era fazendo chocarrice, né? Rindo do que ela falava e tal. E eu promovi esse vídeo para algumas pessoas, e uma dessas pessoas me retornou. Falou assim: irmão, você está repassando esse vídeo, irmão, é uma autoridade que está instituída por Deus para governar o nosso país. Então, se você promove isso aí, você está atraindo maldição para a sua vida. E eu não tinha parado para olhar com isso. Eu achei muito engraçado o vídeo e eu estava promovendo. Então, até uma coisa simples dessa pode trazer para a nossa casa aquele detalhe que a gente não vai para frente, ou algo vai acontecer. Então, a gente tem que se guardar disso. E não é se misturar, mas cumprir o seu dever, né, como cristão, como filho de Deus. Então eu quero ler Juízes, capítulo 9, versículo 8 ao 15. Eu quero trazer uma ilustração aqui para falar desse assunto, porque muitos não falam, muitos não gostam de política, muitos gostam demais, e tem o ditado que política, religião não se discute. Mas a gente não vai discutir nem política, nem religião, não vamos falar de nomes, nós vamos apenas compartilhar aqui um dever. Aqui fala em capítulo 9, do 8 ao 15. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então, e ela desistiu, ela não foi, né? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungires rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo das minhas sombras. Mas se não, saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. Essa é uma pré-parábola, né? Porque lá no passado é uma história, né? É um conto que foi contado ali. E essas árvores, elas foram procurar
na videira, na oliveira, ou seja, pessoas boas que poderiam dar sombra para elas, que elas reinassem, que tinham frutos para conseguir reinar sobre essas árvores. E nenhuma dessas pessoas que tinham frutos reinou sobre a vida delas. E aí o espinheiro aceitou. Só que o espinheiro não tem nem sombra, nem fruto, e ele só tem enganação. Se você entrar debaixo do espinheiro, você vai sair estrepado. E se o fogo for o sol for muito quente, ele vai ter uma combustão instantânea e vai queimar tudo aquilo ali. É o que ele promete para quem vai para ele. E o que eu quero aplicar com respeito ao governo nos dias atuais, essa passagem? Que se você que tem as suas boas obras, o seu bom discernimento, a sua sombra, o seu vinho espiritual, o seu figo, né? Vamos colocar assim, se você não se colocar hoje com a mente sóbria e fazer boas escolhas, você se isentar de fazer escolhas, os maus vão fazer escolhas más e vão colocar pessoas más lá. Então, eu sou uma pessoa que gosto de votar, eu gosto de me envolver. E sempre que você tiver essa oportunidade, se envolva, não para falar mal desse ou daquele, igual eu tive contato com pessoas, igual uma irmã, ela me disse que ela até perde amizade por causa de política. Não é isso que eu estou te falando. Estou te dizendo o seguinte: chegou a época, vai lá, faça a sua parte, escolha alguém, pesquisa, escolheu, colocou lá diante de Deus, fez a sua parte, descansa agora. Sai, deixa Deus agir. E não deixa de fazer a sua parte, não. Mas nunca coloca a sua esperança a ponto de você perder uma amizade, você entrar numa briga, porque tudo isso vai passar. Esses governos, talvez você coloque a melhor pessoa lá, e a pessoa realmente é boa, mas ela chega lá dentro e ela se corrompe. Isso pode sim acontecer, mas pode ser que não aconteça. Então o Senhor está nos chamando para fazer a nossa parte. Só que aí a gente não pode colocar nossa esperança neste governo de ferro e de barro, tá bom? É isso que eu quero falar com os irmãos, porque tudo isso vai passar, vai ser uma pedra que vai vir, vai esmiuçar todo esse governo que está em corja, né, para destruir a humanidade, e vai estabelecer essa pedra, ela vai tomar toda a terra, ou seja, vai estabelecer o reino do Senhor, e nós vamos estar nesse reino. Então é dever nosso participar, é orar pelos nossos governadores, é praticar o bem e viver a nossa vida com integridade, como Daniel, como os seus amigos, e tudo vai se cumprir na nossa vida e na vida de quem está à nossa frente. Então essa é a palavra que o Senhor deu para nós nessa noite, e os irmãos, como eu já falei, podem entrar em contato. Tem o telefone na descrição do vídeo. E graças ao Senhor, que o Senhor possa cuidar de nós. Amém. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela palavra. Senhor, ganha o nosso coração. Tira de nós, Senhor, toda rebeldia, toda rebelião. Não queremos perder a esperança nem na humanidade, nem nas pessoas. Queremos cumprir a nossa parte, ser fiéis naquilo que o Senhor nos comissionou. Cada uma das coisas que nós colocarmos as mãos, o Senhor esteja conosco, para que nós não tomemos passos errados, para que o Senhor venha nos honrar. Abençoe cada família, cada jovem, cada lar que participou dessa comunhão, que eles recebam a bênção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.